Hail the King capítulo 501. Tudo feito. Os 9 níveis do altar estavam girando tão rápido que não parecia mais o mesmo. O altar mítico se transformou em uma nuvem de luzes prateadas, e era difícil para o olho humano ver isso. Logo, enormes runas e imagens de prata foram projetadas do altar, e elas secundaram o altar rapidamente. Havia pessoas, animais, montanhas, rios, oceanos, estrelas, raios, armas, estruturas. O altar projetava quase tudo o que existia no mundo, e eles se empilhavam uns sobre os outros ou desapareciam. Fei até se viu por alguns breves momentos e não sabia o que significava. Este fenômeno único e especial continuou a ocorrer. Enquanto barulhos altos de moagem continuavam a soar, parecia que fagulhas estavam sendo criadas pela fricção entre os níveis no altar. A única coisa que não estava mudando era o enorme pilar que estava no 9º nível. Quando Fei estava movendo o pilar meio quebrado para o altar, 1 tonelada de seu sangue pingou sobre o altar. Nesse momento, o sangue entrou nas minúsculas gravuras mágicas no altar. Logo, todo o sangue de Fei que deixou seu corpo foi sugado para o altar, e as runas e imagens sendo projetadas pelo altar começaram a reagir a Fei que estava sentada no trono de pedra. Foi um sentimento extraordinário. Fei sentiu como se ele e o altar estivessem se tornando cada vez mais íntimos com o passar do tempo. Enquanto o altar girava cada vez mais rápido, 1 tonelada de luz sagrada branca saiu do altar e se fundiu com um enorme pilar de 30 metros de altura. As luzes branca e vermelha brilhando no pilar eram como duas tropas que estavam lutando entre si, e parecia que cada um queria derrotar seu oponente. Fei gradualmente descobriu isso. A luz branco-prateada era óbvio o poder do altar mítico e o pilar enorme que representava a luz e santidade, enquanto a luz vermelha era a energia do inferno maligna da Wurdstone manchada. As duas chamas brilhantes eram inimigas mortais e usavam o enorme pilar como campo de batalha. Se a luz prateada branca vencesse, significaria que a Wurdstone seria limpa. Fei ficou ansioso depois que ele percebeu isso. Se a luz vermelha vencesse, a Wurdstone ficaria manchada, e as duas mulheres mais importantes na vida de Fei permaneceriam para sempre em coma. O tempo passou lentamente. Como se esse altar mítico tivesse sentido o humor de Fei, os níveis começaram a girar ainda mais rápido. Como um super peão que tinha mais de 1000 metros de altura, parecia que ia superar a gravidade e voar para o céu. Os níveis rotativos do altar mítico logo criaram ventos terríveis. Cada rajada de vento forte equivalia à batida de um mestre poderoso e criaram muitas rachaduras negras nessa dimensão espacial. Felizmente, a rocha de prata desconhecida que compõe esta montanha era incrivelmente firme,
e a tempestade louca não deixava marcas nas paredes. À medida que a velocidade de rotação do altar aumentava, a luz prateada que o altar dava ao pilar também ficava mais intensa. A energia poderosa preencheu esse espaço no interior da barriga da montanha, e o ar estava se tornando cada vez mais denso e espesso, parecia que o ar estava prestes a se cristalizar. Se a luz prateada emitida pelo trono de pedra não o protegesse, Fei seria selado e morto como um pobre inseto no âmbar. Quando o altar mítico ficou louco, a energia maligna vermelha dentro da Worldstone estava sendo enfraquecida. A energia sagrada teve a vantagem, e a situação estava se desenvolvendo em uma direção que Fei esperava. Não tendo certeza se era uma ilusão, Fei sentiu que podia sentir todas as mudanças detalhadas acontecendo no altar. Ele sentiu como se ele e o altar mítico estivessem se tornando um, já que eles eram de alguma forma relacionados no sangue, e ele podia controlar este altar que tinha mais de 1000 metros de altura. Este altar era capaz de ler sua mente e ajudá-lo sem se segurar em nada. Purificar a Voidstone foi um processo complicado, e foi muito lento. No entanto, foi mais um processo de adaptação e controle do altar mítico por Fei. Desde que sentiu aquela ligação especial relacionada ao sangue, percebeu que o altar mítico parecia ter vida e inteligência próprias. Como um animal que acabou de nascer, sua mente estava em branco e dependia de Fei. Como os recém-nascidos que teriam 100% de confiança em seus pais, parecia que o altar mítico estava disposto a ouvir Fei e seguir suas ordens incondicionalmente. O tempo passou lentamente, e a energia maligna vermelha estava ficando cada vez mais fraca, estava sendo conquistada e devorada. Puf! Como se uma vela fosse apagada, o barulho da luz soou 4 horas depois. No entanto, esse leve ruído cobriu os ruídos de moagem feitos pelo altar mítico, e a luz vermelha finalmente se dissolveu e se derreteu pela luz prateada brilhante. A energia maligna dentro da Vorodstone foi finalmente limpa. O altar mítico que estava girando a uma velocidade insana diminuiu, e os ruídos crescentes se acalmaram também. As rachaduras negras no espaço também desapareceram enquanto a tempestade de vento diminuía, e Fei finalmente conseguiu se mover livremente no trono de pedra enquanto a luz prateada que o protegia desapareceu. Como a paz e a beleza depois de uma tempestade, tudo parou no ventre da montanha. As chamas e imagens magias chamativas voltaram a seus níveis correspondentes no altar mítico, e as finas gravuras mágicas, semelhantes a vasos sanguíneos, no altar também diminuíram. Logo, as luzes se foram, e elas não eram mais perceptíveis. Tudo voltou ao normal e parecia que nada havia acontecido. No entanto, essa ligação especial entre o rei e o altar mítico não desapareceu. Fei podia sentir que o altar mítico estava fatigado, depois de fazer tudo aquilo, e estava esperando por seu consolo como um bichinho fofo. Fei liberou sua energia espiritual e tentou se comunicar com o altar mítico, e seu efeito foi melhor do que ele previa. Depois de alguns minutos, o altar respondeu antes de cair num sono. Voxos! Quando um ruído penetrante soou, uma luz prateada saiu do altar mítico. Como uma espada voadora, circulou o altar por alguns turnos antes de se apressar em direção a Fei. Sua velocidade era tão rápida que Fei não conseguiu nem reagir a tempo, e penetrou a cabeça de Fei pelo local entre as sobrancelhas. Fei ficou chocado. No momento seguinte, ele não teve dor de cabeça e sua cabeça não explodiu. Esse traço de luz prateada não causou nenhum dano a Fei, mas entrou no corpo de Fei, e Fei teve uma sensação estranha.
Mesmo que ele sentiu que algo extra estava em seu corpo, ele não conseguia descobrir o que. Quando ele olhou para cima, de repente percebeu que o enorme pilar de 30 metros de comprimento e de pé no nono nível do altar mítico havia desaparecido. Depois de um breve momento de pausa, ele descobriu alguma coisa. Se ele não estivesse errado, a luz prateada que entrou em seu corpo era o enorme pilar de pedra que ele ajudou a juntar. Há agora um pilar grosso no meu corpo. E, parece mais estranho do que estar grávido. Faye se sentiu desconfortável depois de conhecer os fatos, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Como se este pilar o considerasse único, ele não respondeu aos seus chamados depois que ele se escondeu em seu corpo. Parecia que desapareceu completamente. Talvez isso seja semelhante a como os mestres neste mundo não podem armazenar suas armas de combate em seus corpos. Eu não tenho nenhuma energia de guerreiro, então eu não consegui aprender essas técnicas. Caso contrário, eu poderia tentar chamar este pilar usando uma técnica como essa. Enquanto Fei estava pensando consigo mesmo, seus olhos de repente perceberam que algo estava brilhando uma luz azul celeste no nono nível do altar mítico. Isso! Esta é a Vorodstone pura. Fei pulou do trono de pedra e o pegou. Ele ficou surpreso ao ver a luz tão azul quanto o céu e o oceano. Havia agora uma nuvem de energia pura e hipnotizante dentro da Vorodstone, que agora era do tamanho de uma unha. Tinha cerca de 1/30 de seu tamanho original. Haha! Esta é a Vorodstone purificada. Hahaha! Embora seja muito menor e mais fraco, de acordo com a Cara e Caim, é mais que suficiente para salvar Angela e Helena. Hahaha! Eu finalmente fiz isso. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 502. Colheita. Rei não conseguiu se conter. Ele riu alto, e a risada ecoou nesse espaço fechado. A questão mais preocupante de Fei foi finalmente resolvida. Embora ele não mostrasse nada em seu rosto, ele estava sofrendo uma tonelada de pressão. Ele estava pensando naquelas duas garotas que eram mais importantes do que a própria vida em sua mente o tempo todo. Se ele realmente as perdesse, Fei sabia que ele não seria capaz de viver com isso, pois sua vida ficaria pálida. Eu não posso mais esperar. Eu preciso voltar agora. Preciso acordar Angela e Helena assim que puder. Uma vez que Fei colocou as mãos na Vorodstone purificada, Fei não queria mais ficar aqui. Ele queria usar um portal de teletransporte e voltar para salvar suas mulheres na Cidade das Duas Bandeiras. Antes que ele estivesse prestes a sair, ele de repente pensou no esqueleto daquele gigante. Esse esqueleto era várias vezes mais valioso comparado com os restos de demônio, seria de grande utilidade uma vez que o Azel Bank pudesse colocar as mãos nele. Quando Fei chegou ao fundo do altar mítico, ele ficou atordoado. Aquele misterioso esqueleto desapareceu. Fei não viu nada que indicasse onde estava aquele esqueleto. Se não houvesse marcas de arranhão no chão, ele poderia ter pensado que ele estava no lugar errado. Afinal, um esqueleto com mais de 4 metros de altura não poderia ser bloqueado ou escondido facilmente. No entanto, não estava mais lá. Fei ficou chocado e soou baldes. Morto-vivo. Poderia ser isso. O esqueleto se levantou sozinho. Fei pensou. É impossível. Eu sou muito sensível à energia de morto-vivo, e, no entanto, eu não senti nada. Droga! O que está acontecendo? Ou será que o altar mítico estava girando tão rápido que a tempestade criada por ele soprou o esqueleto? Está em um canto. E eu não deveria estar ansioso. Deixe-me olhar em volta primeiro. Fei consolou-se enquanto procurava por todo o espaço. Infelizmente, ele não conseguiu encontrá-lo. Talvez as rachaduras pretas que apareceram o devoraram. Afinal de contas, aquelas rachaduras negras estão conectadas com o vazio. No final, isso era tudo que Fei podia fazer para se consolar. No entanto,
Ele ainda estava se sentindo um pouco desconfortável. Depois de ver o poder do altar mítico e daquele pilar de pedra, Fei estava mais ciente da força desse gigante. O vendaval e as rachaduras negras que se conectavam com o vazio não puderam nem deixar uma marca nas paredes, mas aquele gigante era capaz de deixar marcas de arranhões no chão facilmente. Em comparação, Fei sentia que quando este esqueleto ainda estava vivo, provavelmente estava além do reino da classe Sol. Ele era talvez um deus real. Apenas deuses podiam deixar marcas naquela rocha insanamente sólida. Mas se esse esqueleto é realmente um deus, ele não vai morrer tão facilmente. Eu peguei aquele enorme pilar de pedra meio quebrado do esqueleto. Eu acidentalmente revivi e liberei um personagem aterrorizante. Espero que seja apenas minha imaginação, já que assisti a muitos filmes assustadores aleatórios na minha vida anterior. Fei não conseguiu dar uma explicação depois de um tempo pensando, então ele só podia esquecer. Depois que ele procurou por um pouco mais e se certificou de que ele não ignorou nada, ele estava pronto para sair. Depois que ele retornou ao trono de pedra, ele injetou um pouco de energia mágica nas matrizes mágicas no descanso dos braços. Assim como ele esperava, apareceram chamas prateadas e o cenário diante de seus olhos mudou rapidamente. Logo, ele retornou ao palácio que estava localizado no cume da montanha na Cidade do Céu. O palácio ainda estava vazio. Parecia o mesmo, mas parecia que algumas mudanças ocorreram. Parecia a planta de lótus que vivia no lago antes que ele saísse com o trono de pedra ficou mais viva, agora ela estava com um verde brilhante, e seus galhos e botões emitiam luzes douradas que, por sua vez, iluminavam o palácio, fazendo o lugar parecer mais sagrado. Fei notou que um dos 9 botões nessa planta estava perto de desabrochar, e estava produzindo uma fragrância extraordinária. Qualquer um que cheirasse parecia refrescante. Depois de deixar aquele espaço dentro da barriga da montanha, aquele trono de pedra não se acomodou diretamente no chão. Em vez disso, ainda estava flutuando no ar e se movia de acordo com a vontade de Fei. Isto é interessante. Depois do Black, eu tenho outro método de transporte. Fei achou este trono único, uma vez que liberou as chamas da luz prateada para protegê-lo, e ele percebeu que este trono era de fato um tesouro. É melhor eu continuar com isso. Com este trono de pedra, eu serei capaz de entrar no espaço dentro da barriga desta montanha à vontade. O portal mítico é um item único, mas é muito grande. Não há como eu levar isso comigo, Fei pensou aleatoriamente. Antes que ele pudesse jogar o trono de pedra em seu espaço de armazenamento, o próprio trono estremeceu um pouco antes de correr para seu corpo como uma nuvem de chamas brancas. E eu posso controlar isso com a minha mente. Fei ficou impressionado. Enquanto pensava em outra coisa, aquele misterioso trono de pedra foi retirado de seu corpo. Ele era tão suave com o processo de convocação que parecia que ele estava controlando um de seus próprios braços. O rei não sabia o que estava acontecendo. Muitas coisas aconteceram até agora, e Fei estava um pouco entorpecida com elas. Como se estivesse grávido, havia agora um pilar de pedra que originalmente tinha 30 metros em seu corpo. Portanto, não importava se Fei tivesse que hospedar outro item. Afinal, ele foi capaz de convocar este trono de pedra, ao contrário daquele pilar de pedra que agora vivia no corpo de Fei sem permissão e não queria ser útil. Depois de se acostumar a controlar o trono de pedra, Fei se sentou e imediatamente saiu do palácio. Sua velocidade era tão rápida agora que até mesmo o imperador Kronka de Indoven e o homem de meia-idade de cabelos azuis não podiam ser comparados a ele. O trono de pedra voou acima do cume da montanha, e Fei pôde olhar para o castelo do céu como um todo. A noite estava prestes a passar e o céu estava ficando mais e mais brilhante. Todo o castelo do céu estava emitindo uma luz prateada, tornando-a sagrada e majestosa. Logo, o rosto de Fei mudou de cor. De alguma forma, ele sentiu que esta cidade estava lhe dando uma sensação diferente de antes, era mais vívido e mais íntimo para ele.
Fei sentiu como se a cidade estava respirando quando ele estava respirando, e estava se movendo de acordo com seu batimento cardíaco. Quando ele tentou espalhar sua energia espiritual, ela instantaneamente envolveu toda a cidade. Como é que a minha energia espírito está tão forte agora? Fei ficou chocada além da crença. Sua energia espiritual só podia escanear uma área de 700 metros ao redor dele neste pequeno mundo, mas agora cobria essa cidade que tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Foi um aumento de mais de 5 dobras. Fei ficou um pouco atordoado. Desde que ele encontrou este castelo do céu, como uma terra das maravilhas, tudo o que ele encontrou parecia estranho e não podia ser explicado pelo bom senso. Como ele não conseguia entender o motivo, não importava o quanto ele pensasse, então ele parou de pensar sobre os problemas. Ele estava ansioso para voltar à cidade das duas bandeiras, então o trono de pedra em que ele estava sentado instantaneamente saiu do castelo do céu. Quando ele se virou e deu mais uma olhada, o castelo do céu ainda era majestoso e de tirar o fôlego. Este castelo do céu é literalmente uma cidade para os deuses. Ninguém mais no continente Azeroth poderia ter um castelo como este. Hehehe, seria ótimo se eu pudesse ter este castelo sob meu controle. Vou escondê-lo por enquanto, e farei com que todos os cidadãos de Shambod entrem nele quando eu for poderoso o suficiente. Uma vez que meus súditos leais pudessem morar nessa cidade flutuante, a Shambod seria capaz de se separar do resto do continente e se tornar um império de elite invencível. Fei começou a sonhar acordado. No entanto, algo mágico ocorreu quando ele pensou sobre isso. De repente, uma tonelada de pontos transparentes parecidos com bolhas apareceu em volta do castelo do céu em silêncio, e eles formaram uma enorme barreira transparente que envolvia completamente o castelo do céu. Depois de uma série de flashes de luz, esta cidade enorme e inimaginável desapareceu na frente de Fei. Ele literalmente desapareceu. Não era um simples truque furtivo. O castelo do céu desapareceu deste pequeno mundo, e parecia que entrava no vazio sem deixar vestígios. Se alguém não tivesse a coordenação espacial, eles não seriam capazes de achar que não importava o quão poderosos eles eram. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 503. Estrada estreita. Isso realmente se foi. Mas porque eu sinto que conheço sua coordenação espacial. A conexão especial entre o castelo do céu e eu ainda está aqui. Não é uma ilusão. Eu posso sentir onde está. Se eu puder usar este misterioso trono de pedra para viajar através do espaço e do tempo, eu devo ser capaz de encontrá-lo. Fei pensou enquanto engolia a sua baba. No momento seguinte, seu coração começou a disparar e sua boca secou. Ele esfregou as têmporas quando seu corpo começou a tremer. De repente, ele percebeu o que tudo isso significava. Isso significava que o castelo do céu só lhe pertencia de agora em diante. Contanto que ele tivesse o trono de pedra, ele seria capaz de encontrar e entrar nele. Claro, ele tinha que aumentar sua força e poder usar o trono de pedra para viajar pelo espaço e pelo tempo. Fei já havia descoberto que o poder necessário para se mover com o trono de pedra era proporcional à distância de viagem. Depois de pensar sobre isso, Fei beliscou a parte interna das coxas e tentou se certificar de que ele não estava sonhando. Por que eu ganhei esse prêmio enorme? Como isso é possível? O que eu fiz recentemente para ter essa sorte? O rei sentiu como se ele fosse uma pessoa falida que acabou de ganhar 5 milhões de dólares. Ele estava tremendo e sentiu vontade de gritar e rugir. De repente, sua expressão mudou quando ele olhou em outra direção. Uma série de surtos de energia poderosa apareceu. Alguém está vindo! Fei já sentia a aura, e era muito familiar para ele. Ele sabia quem era, mas já era tarde demais para ele se esconder. Ele só teve tempo de colocar o trono de pedra em seu corpo para que outros não pudessem descobri-lo.
Voxos! Um barulho perfurante soou. Quando uma luz passou, alguém apareceu na frente dele. Era o imperador Kronkan de Endoven, que tinha 3 metros de altura. É você. Diga-me, por que você está aqui? Kronkan não esperava ver o rei de Shambod aqui. Ele não estava tentando reservar sua energia guerreira, e seu guarda-fantasma estava muito atrás dele. Ele queria chegar aqui primeiro e se tornar a primeira pessoa que encontrou o Castelo do Céu. No entanto, alguém chegou primeiro, e era a pessoa que ele queria matar. Com uma expressão duvidosa no rosto, Kronka espalhou sua energia guerreira. Depois de fazer algumas detecções, ele não encontrou o lendário Castelo do Céu. Ele tinha certeza de que a origem das flutuações violentas no pequeno mundo era aqui, mas ele não conseguiu encontrar vestígios ou pistas. Isso deu a ele um mau pressentimento. Depois de ouvir a pergunta de Kronka, Fei manteve a calma e respondeu calmamente: por que não posso estar aqui? Não é da sua conta. A expressão no rosto de Kronka mudou e ele pensou: eu já cheguei tarde demais. Ou o Castelo do Céu já apareceu, e esse maldito garoto conseguiu todos os benefícios. Ele se concentrou em Fei. Depois de ver que o rei de Shambod não tinha medo dele e estava estranhamente calmo, Kronka estava ainda mais certo de suas especulações. Ele deu um passo à frente, soltou a aura poderosa e trancou em Fei. Depois que ele fez isso, ele colocou um selo espiritual em Fei que era capaz de rastrear a localização de Fei mesmo se Fei fugisse. Então, ele zombou e disse: apenas entregue os itens de armazenamento espacial com você. Eu vou deixar você ter uma morte fácil. Era antes do amanhecer e estava muito quieto, um momento perfeito para cometer roubos. Kronka era conhecido como um tirano, então ele instantaneamente decidiu matar Fei e roubar os benefícios que Fei obteve do Castelo do Céu. Ele estava disposto a matar a pessoa errada ao invés de deixar Fei ir. Fei não estava com muito medo de ver essa situação acontecer. Ele estava esperando por isso. Ele tinha sido muito cuidadoso depois que ele entrou neste pequeno mundo, e ele estava tentando se esquivar deste tirano. No entanto, este tirano veio a este lugar de repente, e Fei não teve tempo para evitá-lo. Enquanto liberava a força de seu bárbaro do nível 42 no modo pesadelo e se preparava para os possíveis ataques vindos de Kronka, ele estava calculando os possíveis resultados. Ele não era capaz de derrotar Kronka agora, e a melhor alternativa foi escapar por agora e voltar a este imperador mais tarde. Se isso fosse antes, seria impossível para Fei escapar agora. No entanto, ele tinha o trono de pedra e sua velocidade de voo era muito mais rápida que seu oponente. Se ele quisesse, ele poderia convocar o trono de pedra agora e instantaneamente voar para longe. Além disso, o selo espiritual que Kronkan plantou nele foi secretamente apagado por ele. A energia espiritual era a vantagem da Fei, apesar de Kronkan ser muito mais poderoso que Fei em termos de pura força, esse não era o caso em energia espiritual. O que? Garoto, você ainda quer resistir neste momento? Você está procurando uma morte dolorosa. Kronkan caminhou em direção a Fei enquanto zombava. Qualquer um que ousou me encarar nos últimos 30 anos está morto. Como ousou dizer no altar elemental que você vai me matar? Hehe, eu não poderia te matar lá, e eu já deixei você viver por um longo tempo. Agora, não há ninguém para ajudá-lo. Eu destruirei suas conexões energéticas, esmagarei todos e cada um dos ossos do seu corpo e torturarei você por 10 dias e noites. Eu vou forçá-lo a comer sua própria carne e fazer você se arrepender de ter nascido. Com um sorriso cruel no rosto, aquele homem enorme careca que tinha uma cicatriz semelhante à centopeia em sua cabeça careca parecia ainda mais medonho. Mesmo? Pena que a pessoa que vai se arrepender de ter nascido é você, Fei respondeu calmamente. Ele estava calculando os passos de seu oponente esperando a oportunidade perfeita para convocar o trono de pedra. Haha! Você é arrogante! Morra! Kronkan riu violentamente enquanto sua energia guerreira elementar de metal aumentava. Quando ele estava prestes a atacar, um barulho de perfurante soou e uma figura apareceu por eles. Era Zelbank,
que usava uma armadura preta com a máscara preta da Hello Kitty. Fei ficou aliviado quando viu Azel Bank. Depois de se recuperar, esse mago de mortos-vivos já estava no auge da lua cheia. Ele estava a poucos passos de retornar ao reino da classe Sol. Ele era um pouco mais poderoso que Kronka, e ele podia cuidar desse tirano. O perigo foi eliminado indiretamente. Fei parou o plano de convocar o misterioso trono de pedra. Quando uma expressão cruel apareceu em seu rosto, ele estava pensando se deveria se associar com Azel Bank e matar esse enorme homem careca para eliminar todos os riscos potenciais. Kronkan também ficou surpreso com a chegada do Azel Bank. Como um elite de primeira da classe Lua, ele podia sentir o perigo. O súbito aparecimento desse misterioso mestre trouxe muita pressão a Kronkan, e a ligeira hostilidade pareceu mostrar que aquele homem de identidade desconhecido estava do lado do rei de Chambord. A situação virou-se rapidamente. Fei agora estava em vantagem. Quando ele estava prestes a dizer algo, sua expressão mudou e ele fechou a boca. Em apenas alguns segundos, várias auras poderosas se aproximaram rapidamente. Fei balançou a cabeça levemente para Azel Bank, dizendo a ele para não expor as conexões entre eles. Voxox! 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 Algumas poderosas chamas de energia apareceram perto dessas três pessoas. As chamas da energia logo desapareceram e revelaram suas identidades. Eles eram o misterioso mago de túnica branca, o homem de meia-idade de cabelos azuis com seus dois guardas, e o mestre real de Jax com Modok e Fairenton. Antes que alguém pudesse falar, mais algumas luzes apareceram. Essas pessoas eram mais lentas e finalmente chegaram depois de cerca de meio minuto. Eles eram o povo da Santa Igreja e o príncipe herdeiro Girano, do Império de Saint-Germain, juntamente com suas 4 criadas. Essas pessoas que chegaram depois não eram tão poderosas quanto as que vieram antes. Seus rostos estavam vermelhos enquanto ofegavam pesadamente, mostrando que 1 tonelada de suas energias foi usada em sua subida. Vocês três, qual de vocês pode me dizer o que aconteceu? Essa flutuação espacial. O castelo do céu apareceu. Aquele misterioso mago vestido de branco com olhos verdes gritou enquanto olhava para Fei, Azel Bank, e Kronkan com luzes perigosas aparecendo em seus olhos. Estes três estavam aqui antes dele e do homem de meia-idade de cabelo azul, então pelo menos um deles deve saber o que aconteceu. No entanto, o tom desse mago era dominante e grosseiro, mostrando a todos que ele não se importava com os outros. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 504. Você perdeu. Kronkan bufou e não disse nada. O Azel Bank também apenas zombou. Quem era ele? No seu auge, ele foi capaz de lutar contra a Santa Igreja. Embora ele tenha caído por um período de tempo, ele foi curado por Fei e estava se recuperando em alta velocidade. Como resultado, ele viu esse misterioso mago branco como uma pessoa arrogante, e ele não se incomodou em responder. Fei deu de ombros e não respondeu também. Ele não vai dizer a essas pessoas sobre o castelo do céu de jeito nenhum. Já que nenhum de vocês quer falar, então eu vou ter que forçá-lo a... Esse mago misterioso riu quando ele olhou para Fei. Era mais fácil bater no mais fraco. Enquanto zombava, uma nuvem de sua energia espiritual se condensou em várias agulhas, e elas foram apontadas para a têmpora e os ouvidos de Fei impiedosamente. Ficou claro que esse misterioso mago aprendeu uma técnica viciosa de energia espiritual, e poderia penetrar na mente de outra pessoa e procurar informações em suas memórias. Esse método era cruel, pois o cérebro e a consciência seriam destruídos depois de serem revistados dessa maneira, e até mesmo o gênio se transformaria em idiotas. O Azel Bank instantaneamente sentiu algo, e ele estava com medo. Ele gritou com raiva e estava prestes a liberar sua energia de mortos-vivos.
Mesmo que sua identidade fosse exposta, ele teria que salvar o rei de Chambord. Mas quando ele estava prestes a fazê-lo, de repente ele viu Fei balançando a cabeça com um sorriso confiante no rosto. Azelbank ficou surpreso, mas se forçou a ignorar a ansiedade e esperou que isso acontecesse. Uma batalha silenciosa e invisível aconteceu. Assim que esse misterioso mago usou sua energia espiritual, Fei sentiu isso. Além de se surpreender, a competitividade do rei despertou. Desde que Fei começou a cultivar a energia espiritual, ele nunca havia encontrado um oponente que pudesse competir com ele nesse aspecto. Depois de ver que este misterioso mago de manto branco dominava a energia espiritual, o rei queria combatê-lo e ver quem era mais forte. A batalha entre as energias espirituais era invisível e silenciosa. Não havia colisões extravagantes e fagulhas, então a cena parecia calma. No entanto, era muito mais perigoso. O poder exibido nesta batalha era capaz de destruir montanhas. Ao redor de Fei e este misterioso mago, o homem de meia-idade de cabelo azul, o mestre real de Jax e os outros mestres poderosos sentiram isso, e estranhas expressões apareceram em seus rostos. No entanto, pessoas como Fairenton, Modok e as da Santa Igreja não sabiam o que estava acontecendo. Mas depois de ver a expressão nos rostos dos poderosos mestres, eles adivinharam que uma batalha que era desconhecida para eles estava acontecendo. De todos, este misterioso mago ficou muito surpreso. Quando a batalha começou, ele não considerou Fei como um adversário em potencial. Primeiro de tudo, Fei era muito mais fraco que ele. Em seguida, os magos eram conhecidos por terem mais energia espiritual do que os guerreiros e eram melhores em controlar. Seria uma tragédia para um guerreiro lutar contra um mago em termos de energia espiritual. Logo, esse misterioso mago ficou surpreso com o que ele sentiu. Ele percebeu que seus espinhos de energia espiritual não poderiam danificar seu oponente. Normalmente, ele destruiria facilmente seu oponente, mas o prazer que viria de esmagar os outros não chegava. Os espinhos de energia espiritual dos quais ele se orgulhava não conseguiam nem chegar a 10 centímetros do rei de Chambord, quanto mais perfurar sua cabeça para roubar informações. Quando ele ficou chocado, uma luz maligna apareceu nos olhos do mago. Ele desencadeou toda a sua energia espiritual e atacou Fei sem piedade. Fei teve que ter muito cuidado. Esta foi a primeira vez que ele encontrou e lutou contra alguém que era mais forte do que ele em termos de energia espiritual. No começo, ele só se concentrava em sua defesa, ele não se atreveu a estar na ofensiva pois poderia dar ao seu oponente uma oportunidade. Aos poucos, o rei percebeu que esse mago não era uma grande ameaça para ele. Quando ele se acalmou, ele começou a observar cuidadosamente. Logo, ele descobriu muitas coisas. Este misterioso mago pelo menos dobrou a quantidade de energia espiritual, era como um vasto oceano. No entanto, a energia espiritual de Fei era mais densa e firme. Se a energia espiritual desse mago fosse como um oceano, então Fei seria como um pedaço de ferro, um tinha vantagem do volume e o outro tinha vantagem da densidade. Foi difícil chegar a um vencedor em pouco tempo. Mesmo que essa batalha de energia espiritual pudesse prejudicá-lo e se prolongasse, mas nenhum deles estava disposto a se render. Este mago estava determinado a matar este gênio, mas Fei fingiu que ele estava em uma desvantagem real para roubar a técnica que este mago estava usando. Usando os métodos documentados no pergaminho roxo, a energia espiritual da Fei era pura e densa. No entanto, o pergaminho roxo não mencionava como controlar e usar a energia do espírito, então Fei não tinha conhecimento nesta área. Era como se ele tivesse US$ 1 bilhão, mas não sabia gastá-lo. Era raro para ele ter alguma experiência prática. Uma vez que este misterioso mago era proficiente em controlar e usar a energia do espírito, ele era um grande professor para Fei. Logo, Fei descobriu algo. Após alguns minutos, ele copiou com sucesso seu oponente e criou alguns espinhos de energia espiritual. Embora houvesse menos deles e seus tamanhos fossem 5 vezes menores do que os criados por esse mago, eles eram muito mais nítidos e densos.
Mesmo que o oponente de Fei tivesse uma tonelada de energia espiritual, ele não conseguiu bloquear o ataque de Fei. Como se as agulhas de ferro estivessem viajando livremente no oceano, o mago de manto branco não podia fazer nada contra os espinhos de Fei. Haha! Velho bastardo! Você perdeu! Fei riu. Depois que o rei se acostumou com esse método de ataque, ele iniciou um ataque completo, e seus espinhos de energia espiritual dispararam na cabeça desse mago como raios. Mesmo que este mago tenha tentado seu melhor para bloquear os espinhos, ele não poderia fazer muito. Depois de quebrar 4 espinhos de energia espiritual deste mago, os espinhos de energia espiritual de Fei facilmente penetraram através do escudo de energia espiritual que este mago colocou. Droga! Este mago ficou chocado e irritado. Depois de um ruído abafado, o corpo dele estremeceu um pouco. Era óbvio que ele sofreu uma pequena perda. Ele começou a recuar e mudou de posição várias vezes, e ele quase não se esquivou do ataque de Fei. Ele estava apavorado. Ele estudou muito a energia espiritual, e ele sabia quais seriam as consequências se a energia espiritual de seu oponente entrasse em sua cabeça. O público ficou chocado. Ninguém esperava isso. A maioria deles achava que o rei de Chambord seria considerado como um gênio extraordinário se pudesse se manter firme e não perder, mas chocantemente percebeu que Fei realmente venceu essa batalha invisível depois de ver o mago de branco recuando. Um guerreiro ganhou contra um mago que é mais proficiente em energia espiritual? Que milagre! Eles pensaram. Você! Morra! Luzes verdes brilhavam nos olhos do mago, e ele zombou quando colocou um escudo mágico vermelho em si mesmo. Então, ele acenou com a mão, e um poderoso dragão de fogo saiu de sua mão e correu em direção a Fei. Fei riu e ficou claro que ele estava se preparando para isso. Em vez de recuar, ele avançou e atacou proativamente. Como um relâmpago, ele socou quando ele voou para frente, e ele rasgou este dragão de fogo. Todos engasgaram, e o rei parecia o deus da guerra, que era invencível quando as chamas do dragão de fogo caíram ao redor dele. Voxos! Fei avançou novamente e atacou o misterioso mago. Ele criou instantaneamente mais de 40 marcas de punho de prata, e eles voaram em direção do mago como meteoros da morte. Bam! 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 Uma série de explosões soou. A velocidade de reação de Fei foi muito rápida, e esse mago não se esquivou a tempo. Quando as marcas do punho de prata pousaram no escudo mágico de fogo, apareceram faíscas e os ventos sopraram em todas as direções. Múltiplas rachaduras apareceram no escudo, e parecia que esse escudo ia quebrar a qualquer momento. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 505. Por Luan King. Você não se atreve a me matar. Esta série de ataques ocorreu em um piscar de olhos. Embora o ataque súbito e sem classe deste mago tenha surpreendido a todos, a velocidade de reação insana do rei de Chambord o chocou. Enfrentando alguém que era muito mais poderoso que ele, Fei não recuou, mas atacou agressivamente. Seus ataques foram impiedosos, cruéis e diretos, demonstrando o caráter de um bárbaro selvagem e implacável. Para os mestres que estavam observando isso pareciam que suas bocas estavam um pouco secas. Já que este misterioso mago de túnica branca ficou surpreso, ele não foi capaz de reagir rápido o suficiente, e seu escudo mágico foi atingido por Fei mais de uma dúzia de vezes. Ele estava quase em uma situação muito perigosa. Felizmente, ele não era um mago nas academias que só podiam ensinar, ele tinha muita experiência de batalha. Ele gritou instantaneamente enquanto acenava com as mãos. Voxos! Energia mágica elementar de fogo sem limites avançou em direção a ele. As energias elementares naturais eram abundantes nesta região do nível 36, e o poder dos feitiços mágicos foi significativamente aumentado.
Depois de uma série de cantos, o escudo mágico de fogo na frente deste mago tornou-se firme novamente. Ao mesmo tempo, este mago lançou vários feitiços de apoio sobre si mesmo. Ele flutuou para o ar e recuou rapidamente. Além disso, várias runas mágicas apareceram no céu e criaram enormes escudos mágicos de fogo com mais de 5 metros de altura. Esses escudos mágicos o rodeavam com luzes brilhantes, e eles pareciam indestrutíveis. Era assim que os magos lutavam, foi bem típico. Os magos tinham grandes ataques de longo alcance, mas corpos fracos, e os guerreiros tinham corpos fortes, mas só podiam executar ataques de curto alcance. Portanto, isso significava que a distância entre um mago e um guerreiro do mesmo nível era fundamental para o resultado da batalha. Portanto, Fei estava em apuros. Mesmo que o rei tenha tido reações rápidas e causado muitos problemas para este mago, sua diferença de força era demais. Assim que este mago liberou mais de seu poder, os ataques de Fei foram facilmente desmantelados. Então, ele rapidamente recuou, e todos os ataques que Fei preparou não puderam ser usados. Rei Alexandre de Chambord, você realmente me surpreendeu. No entanto, suas performances terminam agora. Hoje você vai morrer. Ninguém pode te salvar, disse o mago enquanto ele apertava os olhos. Quando luzes perigosas apareceram em seus olhos, sua aura se tornou mais poderosa. Meia-lua de nível intermediário. Meia-lua de nível superior. Lua cheia de nível inferior. Lua cheia de nível intermediário. Lua cheia de nível superior. Pico da lua cheia. Quando a energia mágica elementar do fogo surgiu em torno deste misterioso mago vestido de branco, as expressões nos rostos do público mudaram de surpresas para aturdidas para estupefatas. Muitos deles sabiam que esse mago era poderoso, mas não previram esse nível de força. Elite do pico da lua cheia. Este mago estava a apenas um passo de se tornar um lorde da classe Sol e obter uma vida que durasse mais de 600 anos. Ele estava a apenas um passo de se tornar um mestre dominador que até mesmo os impérios de nível 9 tinham que respeitar. Um mago tão aterrorizante. Instantaneamente, o público olhou para Fei com pena. Mesmo que o rei de Chambord tivesse um potencial ilimitado, isso não equivalia ao poder real. Talvez ele pudesse um dia se tornar um mestre dominador, mas ele ainda estava fraco demais aos olhos desse mago misterioso. Não houve qualquer suspensão. Todos acreditavam que o rei de Chambord ia morrer. Como essa situação tomou outro rumo, o Azel bem que teve que se preparar para a batalha. Uma vez que Fei estava em perigo, ele teria que liberar toda a sua força. No entanto, o que o rei fez em seguida foi tão chocante que quase todo mundo acidentalmente mordeu a língua. Ha ha ha! Ninguém pode me salvar. Que pena, eu tenho medo de ter que desapontar você. Fei não estava com medo, em vez disso, ele estava rindo confiante e orgulhosamente. Velho bastardo! Aposto que você não ousará me atacar mesmo que tenha 100 vezes mais coragem. O que? O que você disse? Hehe. Ha 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 ha. Idiota! Você é um idiota! Então, você acha que seu título como nobre do pequeno Império Zenith vai me assustar? Haha, eu nem tenho medo do seu imperador Yasin. Você é apenas um pequeno inseto aos meus olhos. Este mago ficou enfurecido com a atitude de Fei. Ele começou a zombar e olhou para Fei como se ele já fosse um homem morto. Nesse meio tempo, ele já começou a cantar um poderoso feitiço de alto nível. Ele estava planejando limpar este jovem arrogante rei com um feitiço completamente para desabafar sua raiva. No entanto, algo místico ocorreu. Antes que ele pudesse terminar de cantar o feitiço que ele memorizou claramente, sua expressão mudou, e ele não pôde terminar o feitiço como se ele fosse um galo que tivesse o pescoço cerrado. Uma série de chamas douradas correu sob os pés de Fei continuamente, e elas pareciam majestosas e divinas.
Como se representassem o poder dos deuses, as pessoas mais fracas da área sentiam vontade de ajoelhar. Era o poder sagrado dourado. Essa mudança drástica na situação estava além da maioria das imaginações do público. Exceto pelas pessoas da Santa Igreja e do Azel Bank que sabiam sobre essa identidade de Fei, outros olhavam para Fei como se vissem fantasmas. O rei de Chambord é na verdade um membro da Santa Igreja. Eles achavam que seus cérebros não podiam compreender essa informação. A pessoa que sentiu que isso era mais inacreditável foi o misterioso mago de manto branco. Seu rosto ficou pálido a vermelho e depois vermelho a preto. Seus lábios se contraíram e seu cabelo cinza encaracolado fez parecer um palhaço. Seu pico aterrorizante da força da lua cheia não aumentou sua presença dominante, em vez disso, isso o fez parecer mais trágico e triste. Ele não podia matar esse jovem rei na frente dele. Ele não se atrevia. Mesmo um cão da Santa Igreja não poderia ser facilmente morto, ainda mais um filho favorito de Deus, que era como um recurso estratégico. Se este mago de túnica branca realmente matasse Fei hoje, ele seria perseguido pelo departamento de execução da Santa Igreja assim que voltasse ao continente de Azeroth. Até os lordes da classe Sol foram perseguidos pelo departamento de execução da Santa Igreja. Além disso, uma equipe de execução do departamento de execução não estava muito longe. Enquanto todos olhavam para eles, as pessoas da Santa Igreja olhavam uma para a outra e não sabiam o que fazer. No final, o jovem padre Jesse saiu e ficou atrás de Fei, mostrando seu apoio. Não importava quão severa fosse a batalha entre os santuários, eles tinham que ficar ao lado de Fei para proteger a honra e a dignidade da Santa Igreja depois que Fei revelou essa identidade. O que você acha, velho bastardo? Você ainda quer me matar? Você se atreve a me matar? Fei não tentou esconder seu orgulho e escárnio, e ele perguntou ao misterioso mago vestido de branco que estava no ar. Na verdade, Fei provavelmente poderia derrotar este mago em uma batalha difícil se ele se associasse ao Azel Bank. No entanto, essa alternativa era pior. Se a verdadeira identidade do Azel Bank e sua conexão com a Fei fossem expostas, Fei seria conhecido no continente Azeroth como alguém que fazia negócios com diabos em apenas um dia. Mesmo que este continente fosse enorme, não havia nenhum lugar que ele e seus 20.000 súditos leais no castelo de Chambord pudessem sobreviver. Claro, Fei ainda tinha alguns outros trunfos, mas ele não queria revelá-los ainda. Havia várias razões pelas quais ele decidiu revelar sua identidade como o filho favorito de Deus. Mesmo que ele estivesse fingindo agora, havia a possibilidade de que ele pudesse se tornar real. Se alguém não fosse o inimigo mortal da Santa Igreja e tivesse o poder sagrado dourado, ele seria candidato a filho favorito de Deus. Fei estava tentando usar essas pessoas na área para espalhar a palavra por ele, e ele poderia esperar que a Santa Igreja o recrutasse. No entanto, Fei não queria trabalhar para a Santa Igreja. Era apenas que a identidade de filho favorito de Deus e o nome da Santa Igreja eram enormes meios de intimidação. Seria ótimo para Fei e Chambord. Pelo menos qualquer um que quisesse atacar Fei e Chambord tinha que reconsiderar as possíveis consequências. O misterioso mago branco estava furioso, mas ele não disse nada. Luzes brilhavam em seus olhos verdes, e essas luzes às vezes eram perigosas, às vezes suaves, e às vezes furiosas e loucas. Estava claro que ele estava hesitante. Se ele quisesse matar Fei e não deixar a Igreja Sagrada saber disso, ele teria que matar todos os presentes. No entanto, esse era um grande desafio. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 506. Lorde da classe Sol. Espere, acho que tudo isso é um grande mal-entendido. Senhor Mago, não precisamos brigar. Eu posso representar o filho favorito de Deus, Alexander, e pedir desculpas à Sua Alteza. Vamos parar com isso aqui.
Depois de sentir as luzes perigosas nos misteriosos olhos do mago, o diácono do robe vermelho Pellegrini ficou assustado e rapidamente sugeriu. Isso estava dando ao mago de vestes brancas um caminho de saída adequado, já que a Santa Igreja estava tecnicamente admitindo a derrota agora. Este mago vestido de branco olhou para Pellegrini um pouco, e as luzes ainda estavam piscando em seus olhos. Ficou claro que ele não queria deixar tudo ir. Após um breve momento de silêncio, ele riu e perguntou: "E se eu não concordar?" O Pellegrini não previu esse resultado. Esse misterioso mago de vestes brancas é tão confuso. Como ele ousa ignorar a majestade da Santa Igreja, pensou ele. No entanto, ele não sabia como responder depois de sentir a aura poderosa desse homem. Se Vossa Alteza quiser matar o filho favorito de Deus Alexander, então é melhor você matar todos aqui. Caso contrário, se as informações saírem, você não poderá viver para ver o próximo dia, uma vez que o departamento de execução da Igreja Sagrada enviar lords atrás de você. O jovem sacerdote Jesse deu um passo à frente e parou na frente de Fei. Mesmo que ele parecesse calmo e seu tom educado, ele tinha uma aura própria. Comparado com Pellegrini, ele estava se saindo muito melhor. Os olhos de Fei brilharam e ele prestou atenção a esse jovem padre pela primeira vez. Haha, matar todos aqui. Hahaha. Você acha que eu não posso fazer isso? Parecia que esse mago branco estava ficando mais louco, e emanações perigosas enchiam o ar. Antes que as pessoas pudessem reagir, este mago vestido de branco acenou com a mão, e dois traços de chamas que ele preparou já dispararam instantaneamente em Pellegrini e Jesse. Você! As pupilas de Pellegrini se contraiu instantaneamente ao ver o perigoso ataque. Infelizmente, sua força de lua nova nível 7 não conseguiu ser rápido o suficiente. Assim que seu poder sagrado brilhou, a chama vermelha já envolvia seu corpo. Como se uma faísca voasse em um barril de gasolina, esta chama ardia mais vigorosamente do que nunca. Pellegrini foi imediatamente transformado em uma bola de fogo, e seu corpo se transformou em fumaça depois de apenas gritar por meio segundo. Não havia nuvens de poeira. Jesse, por outro lado, era muito mais poderosa que Pellegrini e reagiu a tempo. Ele instantaneamente correu para trás e suas enormes asas abençoadas apareceram em suas costas enquanto seu poder sagrado se expandia. Com uma sensação sagrada nelas, este par de asas se estendeu para frente e bloqueou a chama mortal. Essa reação salvou sua vida. Embora as asas abençoadas não conseguissem lidar com a poderosa chama e se queimasse, outro par de asas apareceu depois que Jesse rugiu. As asas envolveram seu corpo como um presente, e isso bloqueou um pouco a chama. No momento seguinte, a chama queimou o segundo par de asas. No entanto, isso comprou o jovem padre tempo suficiente para escapar. Não tenho certeza de que tipo de método este jovem sacerdote usava, mas uma luz branca brilhava, e ele de alguma forma magicamente apareceu a 20 metros de distância. Isso louco! Ele é louco! Como você se atreve a atacar o diácono da Santa Igreja? Você está morto! Morto com certeza! Você será queimado vivo na cruz de fogo na montanha Vaulu. Pare! Você sabe o que está fazendo. Os outros três membros da Santa Igreja que não foram atacados ficaram atordoados, eles não podiam acreditar em seus olhos. Em apenas um segundo, este mago mal vestido de branco matou um diácono do robe vermelho. Esta foi uma declaração aberta de guerra contra a Santa Igreja. Quão audaz ele era! Você se esquivou do meu ataque. Que surpresa! O mago assassino e sombrio vestida de branco que estava flutuando no ar ficou chocada ao ver que este jovem sacerdote escapou da morte. No entanto, ele ficou apenas um pouco surpreso. No momento seguinte, ele riu como um louco e acenou com os braços. Uma onda de energia insana apareceu em seu corpo e todos congelaram. Eles sentiram como se o mundo mudasse diante dos seus olhos. Suas visões se obscureceram, e eles sentiram como se tivessem mudado para outro mundo. Naquele momento, todos tinham uma ilusão como se os anos passassem por eles. Foi apenas um segundo,
mas eles sentiram que eram milhares de séculos. Quando a percepção deles voltou ao normal, tudo mudou. As montanhas haviam sumido, as gramas verdes haviam sumido, os prédios irregulares nas proximidades haviam desaparecido e os rios haviam desaparecido. Tudo era diferente. Eles estavam agora em um lugar estranho. Eles estavam em uma plataforma circular que tinha cerca de 100 metros de alcance localizada no topo de uma montanha. Em vez de nuvens flutuando abaixo do cume, era lava quente e fervente. Como a água do mar, a lava se estendia até o horizonte e continuava a ferver e a liberar calor. Mesmo que as pessoas aqui fossem todas mestras, elas ainda estavam suando como loucas e não conseguiam regular a temperatura corporal. O que está acontecendo? Um padre da Santa Igreja parecia surpreso e assustado. Ele perguntou com uma voz trêmula: como é que de repente aparecemos aqui? Isto. O mago dos mortos-vivos era um dos mestres de primeira linha aqui, e ele percebeu algo. Sua expressão mudou, e ele apareceu ao lado de Fei e sussurrou algo em seu ouvido. No momento seguinte, Fei ficou chocada também. Ha 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 ha! Um riso alto, mas aterrorizante soou, e foi tão alto quanto um trovão. Como um deus que estava demonstrando seu poder, a misteriosa voz do mago soou novamente, haha. Formigas! Bem-vindo ao mundo da morte! Antes que ele pudesse terminar, a lava começou a roncar. Uma enorme protuberância apareceu na lava, e rapidamente cresceu em um pilar de lava que tinha mais de 100 metros de altura. Enquanto todos olhavam para ele em choque, coisas mais estranhas aconteciam. Como se essa lava tivesse vida própria, começou a se mexer. Lentamente, cresceu uma cabeça, 4 membros, dedos, figuras faciais e etc. No final, se transformou em um gigante de lava. Todas as suas juntas tinham chamas furiosas, e o ar ao lado estava entortado e queimado. Além disso, seus olhos eram 2 nuvens de chamas verdes, e parecia que as chamas verdes eram ainda mais quentes que a lava ao redor. Era um gigante de lava com mais de 100 metros de altura, e a voz que eles ouviram anteriormente veio de sua boca. Fei encarou esse gigante de lava de perto, e ele sentiu aquela aura familiar. Ah ha 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 ha! Deus! Esta é a anomalia do Sol. Esse cara é um Lorde da classe Sol. Ele é um Lorde da classe Sol. Todos nós estamos mortos. Finalmente, um sacerdote da igreja de meia-idade não conseguiu se segurar e gritou com um rosto pálido. Ha ha ha! Parece que há alguns espertos entre todos vocês. Isso está certo. Avancei para o reino da classe Sol há um ano e obtive minha anomalia do Sol. Ha 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 ha! Agora é tarde demais. Vocês estão todos dentro do meu mundo das chamas ardentes. Se eu acenar meu dedo, todos vocês serão mortos. Se todos vocês morrerem, quem saberia que matei um diácono do robe vermelho? Outra risada soou. De repente, a chama na cabeça do gigante de lava se contorceu, e o mago vestido de branco que tinha olhos verdes apareceu lentamente em cima dele com sua varinha. No momento, ele usava uma armadura de chamas laranja e protegia seu corpo completamente. Apenas sua cabeça estava exposta, e ele estava olhando para as pessoas no pico da montanha como se um deus estivesse olhando para pequenos seres mortais no chão. Parecia que ele tinha controle sobre tudo. Os mais fracos que não sabiam o que estava acontecendo entenderam a situação. Este mago é um lendário Lorde da classe Sol. Eles pensaram. Fei ficou um pouco surpresa também. Ele sabia que ele calculou mal, já que ele não achava que esse mago era tão poderoso e imprudente. Parecia que ele realmente queria matar todo mundo aqui, e ele tinha capacidade para isso. No entanto, o rei não estava ansioso. Em vez disso, ele estava um pouco animado. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 507. 7.
Morte instantânea. Para Fei, os lordes da classe Sol eram figuras lendárias. Havia muitos cultivadores neste mundo, mas a maioria deles nunca conheceu um lorde da classe Sol. No continente de Azeroth, os cultivadores desse nível representavam mistério, poder, invencibilidade e honra inigualável. O rei sempre quis se tornar um lorde da classe Sol e finalmente conseguiu ver um com seus próprios olhos. Ouviu-se que a razão pela qual os lords da classe Sol eram invencíveis era que eles tinham mais controle sobre a lei natural e poderiam ter uma anomalia do Sol, e mais energia guerreira ou energia mágica. Anomalia do Sol. Anomalias do Sol eram pequenos mundos que foram criados pelas elites da classe Sol. Depois que os poderosos mestres entenderam as leis naturais do mundo, eles foram capazes de dobrá-lo e criar um campo de batalha mais vantajoso para eles. Como as anomalias do Sol eram os mundos que eles criaram, eles eram quase invencíveis quando lutavam contra oponentes que estavam perto de seus níveis. A única maneira que alguém poderia derrotá-los era romper a anomalia do Sol, e isso requeria muito mais poder. Seria um desastre para um mestre ser puxado para anomalias do Sol de seu oponente. Ninguém esperava que este mago de túnica branca fosse um lorde da classe Sol, então eles foram facilmente puxados para a anomalia do Sol deste mago. Um passo em falso ia custa-lhes a vida. Uma vez que este homem era um mago elemental do fogo, as energias de lava e elementais de fogo enchiam seu pequeno mundo. O calor estava em toda parte, e era um lugar perfeito para um mago elementar de fogo lutar. Droga! Mate esse garoto se você quiser. Por que você tem que me puxar para este lugar também? O enorme careca imperador Kronka de Endoven rosnou. Se ele fosse mais forte que esse mago, esse tirano já teria atacado. Ha ha ha! Que pergunta estúpida! Preciso ter um motivo para matar. Esta é a primeira vez que uso minha anomalia do Sol, o mundo das chamas ardentes, e preciso da vida de poderosos mestres para se sacrificar para que ela possa ficar mais poderosa. Você é muito forte, então você é perfeito. Ha ha ha. Este mago não se importava com o imperador de Endoven. Enquanto falava com dominância, ele acenou a varinha preta que era feita de lava em sua mão. O gigante de lava sob seus pés reagiu ao seu comando e seus rugidos soaram como trovões. As chamas em seu corpo queimavam mais violentamente, e acenou com o punho que era mais de 10 metros cúbicos em direção a Kronka. As pessoas ao redor do imperador de Endoven imediatamente se sentiram como se uma montanha estivesse caindo sobre elas. Droga! Kronka estava enfurecido, e chamas de energia guerreira verde acinzentadas apareceram nele. Esquiva deste ataque nem sequer estava em sua mente. Ele balançou os punhos e atacou esse gigante de lava de frente. Bum! Os punhos se encontraram e todo o mundo das chamas ardentes tremeu violentamente. Chamas voaram para o céu e pedras caíram no chão como meteoros. Gás venenoso preto começou a aparecer e a montanha começou a tremer. No entanto, apesar de tudo isso, Kronka foi capaz de penetrar através do enorme punho de pedra do gigante de lava. Haha! A chamada anomalia do Sol é assim então. O imperador de Endoven riu depois de ver que ele teve sucesso, e ele gritou: exploda! Com as chamas de energia guerreira verde acinzentadas ao redor dele, seu poder ficou mais e mais forte. Ele estava planejando usar sua energia de guerreiro para destruir este braço do gigante de lava. Era evidente que o pequeno sucesso que ele teve havia impulsionado sua confiança, e os outros mestres como Fei e Jesse também pensavam que esta anomalia do Sol não era tão grande. Se esse era todo o poder que essa anomalia do Sol tinha, então não ameaçava a vida de todos aqui. Ha ha ha! Você quer passar por isso? Você pode. O mago riu arrogantemente. Enquanto a energia guerreira de nível lua cheia de Kronka explodiu, parecia que só criou algumas bolhas na água. A palma desse gigante de lava se suavizou e se transformou em lava. Embora faíscas tenham aparecido, não foi quebrado. Então, a quantidade limitada de lava começou a subir pelo seu corpo e fortaleceu sua mão e braço. Antes que o imperador de Endoven pudesse reagir,
ele foi agarrado a essa palmeira gigante como uma galinha. Oh não! O rosto de Kronk empalideceu. Ele sentiu o perigo, e esse homem de 3 metros de altura lutou para se libertar. Enquanto sua energia guerreira queimava e tentava bloquear a lava aquecida e as chamas, ele tentou sair da terrível situação. No entanto, a diferença de força entre ele e o mago vestido de branco era demais, e seus esforços eram patéticos. Lava continuou fluindo para a mão do gigante de lava, e sua mão se transformou em uma enorme esfera de lava e envolveu Kronka. Logo, o imperador de Endoven parou de gritar e lutar, e a esfera de lava tremendo lentamente se acalmou. Obviamente, esse tirano provavelmente estava morto, ele foi queimado vivo nesta esfera de lava. Seu cadáver provavelmente se transformou em líquido. Essa cena chocou a todos. Uma elite da lua cheia de primeira linha foi morta como uma galinha. Ban! A esfera de lava foi lançada no mar de lava e algumas lavas foram derramadas na montanha. Isso assustou quase todos na anomalia do Sol. Este mago de manto branco era dominante e poderoso, ele era praticamente invencível entre eles. Depois de ver como esse mago facilmente matou o imperador de Endoven, eles sentiram que seus destinos estavam próximos. Mesmo se eles unirem forças, eles poderiam não vencer. A sombra da morte envolveu todos eles. Ha ha ha! Rei Alexandre de Chambord! Você ainda acha que eu não ouso te matar? Contudo, do seu lado, este mago riu e olhou para Fei como um palhaço enquanto ele estava na cabeça do gigante de lava. Ele estava esperando que Fei se ajoelhasse e implorasse por sua vida. Ok, velho bastardo. Eu tenho que concordar que você tem bolas grandes. Você até se atreveu a matar os membros da Santa Igreja. No entanto, ter coragem de fazer isso é diferente de ter a capacidade de fazê-lo. Fei respondeu com um sorriso calmo no rosto. Ha ha ha! Você é como um inseto. Você está prestes a morrer e ainda está tentando vencer essas lutas de palavras. Eu tenho que ter pena de você. Pena que você decidiu ficar do lado da Santa Igreja, e você traiu o Império Zenith que lhe deu a plataforma e oportunidade de crescer. Você traiu o Imperador Yasin e é um puto sem vergonha. Por que você está tão orgulhoso? A atitude calma de Fei enfureceu esse mago e matar Fei não iria satisfazê-lo. Ele estava tentando enlouquecer Fei também. Trair. Engraçado. Quando eu traí o Império Zenith? Como se ele ouvisse a piada mais ridícula, Fei riu e zombou. Depois de ser coroado rei, nunca fiz nada que prejudicasse o Império Zenith, e nunca o farei no futuro também. Embora a relação entre o Império Zenith e a Santa Igreja seja mais intensa agora, eles não estão em uma batalha mortal. Eu sou dotado com o poder sagrado dourado, e isso significa que o Deus me ama. É benéfico para o Império. Haha. Velho, diga isso a outra pessoa. Você acha que suas palavras vão afetar o meu estado mental e a confiança de guerreiro? Idiota! Fei respondeu diretamente sem qualquer vergonha. Depois de ser ensinado e cuidado pelo santo marcial Krasik, Fei prometeu a si mesmo que ele poderia proteger o território de Zenith em sua vida, e ele nunca considerou assumir uma vez que ele fosse poderoso o suficiente. Portanto, quando ele respondeu, sua presença e aura silenciaram esse misterioso mago. Não muito longe de Fei, o homem de meia-idade e de cabelos azuis ficou um pouco surpreso. Como se ele entendesse algo, um sorriso gentil apareceu em seu rosto, e ele balançou a cabeça levemente. Ninguém sabia no que ele estava pensando. No entanto, este mago com vestes brancas ficou enfurecido. Ele não sabia por que esse jovem o deixava tão irritado com algumas frases, mas o espírito assassino estava ficando cada vez mais forte. Ele não conseguiu mais se conter. Não importa. Você tem que morrer hoje. Mas antes disso, vou matar todo mundo aqui e te torturar em seguida. Então, matarei qualquer um que esteja ligado a você e destruirei o Império Zenith. Este mago gritou, e a lava num mundo das chamas ardentes tornou-se mais violenta. Como um lorde da classe Sol, ele estava qualificado para fazer tais declarações.
Afinal, ele tinha a habilidade de destruir um império de nível 1. Destruir o Império Zenith. Domenech, e se eu não concordar? De repente, uma voz calma soou e interrompeu o mago vestido de branco. Não foi Fei. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Hail the King, capítulo 508. Inferior a ninguém. Essa voz era calma e gentil, não parecia pressionar nada. No entanto, foi capaz de obliterar completamente a presença que foi construída por este mago com vestes brancas e fazer os outros se sentirem seguros. Todos viraram suas cabeças e viram um homem de meia-idade e cabelo azul que não disse nada desde que foi puxado para o mundo das chamas ardentes. Ele caminhou casualmente e ficou na frente do gigante de lava sem medo, e parecia que uma enorme montanha havia bloqueado completamente o seu caminho. Senhor Domenech, finalmente nos encontramos novamente. Já faz 26 anos e tenho pensado em você. Domenech. Esse mago é Domenech. Depois que esse mago foi identificado por esse homem de meia-idade de cabelos azuis, alguns mestres ficaram instantaneamente surpresos. Eles já ouviram falar desse nome antes. Domenech era o mago real número 1 do Império Leão de nível 6, e ele era um mestre famoso dentro de algumas milhas do Império Leão. Ouviu-se que ele ganhou todas as 10 batalhas em que esteve envolvido durante uma competição na União dos Magos, e rapidamente se tornou famoso. Ele era arrogante e perverso, e parecia que ele ia se tornar o mago no ponto 1 na região. No entanto, por algum motivo, ele de repente desapareceu dos olhos do público há mais de 20 anos inesperadamente. Os mestres que ouviram histórias sobre Domenech nunca pensaram que viriam esse famoso mago depois de mais de 20 anos. Assim como havia rumores, esse mago genial ainda era arrogante e cruel. A única diferença era que Domenech antes era um pico da elite da lua cheia, e ele finalmente deu um salto de fé e conseguiu. Ele era agora um poderoso lorde da classe Sol que obteve a técnica suprema, a anomalia do Sol. Mas quem é esse homem de meia-idade e cabelo azul? Por que ele está tão calmo? Da forma como isso soa, parece que ele é um imperador também, e ele e este Domenech têm rancores uns contra os outros. Os mestres que conheciam Domenech pensaram, sabe-se que existe apenas um imperador que tinha profundos conflitos com Domenech. Mas esse homem não deveria estar aqui. Os mestres que estavam na única montanha neste mundo das chamas ardentes estavam perturbados, e eles não tinham certeza do que estava acontecendo. O Azel Bank não se mexeu, mas ele usou uma técnica única e enviou sua voz para os ouvidos de Fei. Depois de algumas explicações, a expressão confusa de Fei desapareceu gradualmente. O mago de vestes brancas Domenech, que estava em pé na cabeça do gigante de lava, ficou surpreso, e sua pupila se contraiu instantaneamente. Depois de ouvir o que o homem de meia-idade de cabelo azul disse, ele de repente pensou em alguma coisa. No entanto, ele balançou a cabeça e respondeu: Como você sabe quem eu sou? 26 anos atrás? Você não é. Impossível. Como isso é possível? Como se ele pensasse em algo inimaginável. Luzes malignas apareciam em seus olhos, e ele riu ha ha ha. Não importa quem você é. Como se atreve a tentar me enganar? Umf. Morra! Quando ele disse isso, ele acenou com a varinha mágica. O gigante de lava instantaneamente recebeu o comando, e abriu a boca e rugiu. Quando as chamas laranja nas órbitas dos olhos ficaram mais brilhantes, uma onda de calor saiu de sua boca. A temperatura nas áreas ao redor duplicou, e o gigante de lava balançou o punho maciço para aquele homem de meia-idade e cabelos azuis. Foi esse ataque aterrorizante que matou a elite no pico da lua cheia Kronka. Fora de todos neste pequeno mundo,
até mesmo o príncipe herdeiro Girano de Saint-Germain não se atreveu a lutar contra este gigante de lava, apesar de ter a arma de combate nível semideus. No entanto, esse homem de meia-idade de cabelos azuis apenas sorria. Ele não fez muito além de estender a mão. Seu movimento era tão suave que parecia que ele estava pintando uma imagem no céu. Enquanto movia lentamente seu pulso, traços de energias douradas apareceram na ponta de seus dedos como a luz do sol. Como se um pincel de pintura estivesse fazendo mágica, as energias douradas logo se combinaram em uma enorme mão de ouro que também era do tamanho de 10 metros cúbicos. No momento seguinte, esta enorme mão de ouro se moveu. Esticou os dedos e agarrou o punho do gigante de lava. Buna! 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 As duas enormes mãos colidiram e as fortes ondas de energia se expandiram e se dispersaram na área. Então, uma série de ruídos altos ressoou neste pequeno mundo como se numerosos vulcões estivessem em erupção. As orelhas de todos estavam zumbindo e suas bocas estavam secando. Ha ha ha! Eu sou o único deus da minha anomalia do sol, o mundo das chamas ardentes. Você quer lutar comigo? Isso é estúpido. Domenech riu. Assim que ele terminou, a lava vermelho-alaranjada começou a se mover como se ouvisse um comando. A lava fluiu para o corpo do gigante de lava e este gigante começou a crescer. Logo, foi de 200 metros de altura. Seu tamanho dobrou e sua força também dobrou. A aura aterrorizante deu aos mestres tanta pressão que eles começaram a respirar com dificuldade e mal conseguiram ficar em pé. Você quer me matar com tão pouca energia? Está longe de ser suficiente. O homem de meia-idade e cabelo azul ainda estava tão calmo como sempre. Quando ele sorriu, ele cerrou levemente a mão em um punho. Então, uma aura afiada e perigosa apareceu na mão de ouro no ar, e também se apertou com força. Bam! 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 Outra série de explosões soou. Como se uma poderosa metralhadora disparasse contra esse gigante de lava que tinha mais de 200 metros de altura, muitos buracos apareceram em seu corpo. Em menos de 10 segundos, esse gigante de lava foi esmagado completamente. Como uma escultura de areia em colapso, foi transformada na forma de lava e caiu de volta no mar de lava. Como se ele estivesse ferido severamente, Domenech gritou quando seu rosto mudou de cor. Então, ele instantaneamente recuou por algumas centenas de metros. Droga! Uma série de barulhos ofegantes soou quando os mestres inalaram subconscientemente. Esse homem destruiu o gigante das lavas com um só golpe, pensaram eles. Eles pensaram que este homem de meia-idade de cabelo azul só poderia levar mais alguns ataques em comparação com Kronka. Afinal de contas, seu oponente era um Lorde da classe Sol. No entanto, quem saberia que esse misterioso homem de meia-idade e de cabelo azul era capaz de matar facilmente o gigante das lavas? Agora, todo mundo percebeu por que os guardas desse homem de meia-idade e cabelo azul estavam tão calmos e pareciam que não iam ajudar. Foi porque eles tinham total confiança na força de seu mestre. Será que esse misterioso homem de meia-idade e cabelo azul também é um Lorde da classe Sol? Este palpite fez com que todos se sentissem tontos. Desde quando os Lordes da classe Sol se tornaram tão comuns? Porque existem dois já. Normalmente, os Lordes da classe Sol só podem aparecer durante as guerras de impérios que eram pelo menos nível 5. Eles pensaram. Fei estava assistindo a esse homem de meia-idade de cabelos azuis por um tempo agora, e o que aconteceu o fez pensar em uma pessoa. No entanto, o rei não podia ter certeza. Afinal, sua hipótese era chocante demais. Ah ha 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 ha! Quem é você? Quem é o Fak? Domenech gritou enquanto seu corpo flutuava no ar. Ele ainda parecia aterrorizado quando a mão de ouro fez, um senhor da classe Sol, sentir a morte. Quem sou eu? Ha ha ha, você já não tem um palpite. Aquele homem de meia-idade e cabelo azul respondeu enquanto também levitava para o ar. Chamas de energia dourada brilhavam ao redor dele, e elas eram bem diferentes das chamas de energia de outras pessoas.
Suas chamas de energia estavam se irradiando como feixes de flechas afiadas que estavam sendo disparadas. Qualquer um que olhasse para ele sentiria uma dor nos olhos, como se agulhas de ferro estivessem os apunhalando. Não. Impossível. Não pode ser você. Você não está morrendo, como se ele pensasse em algo aterrorizante. Até mesmo Domenech, que era um lorde da classe Sol, estava tão assustado que não conseguiu juntar uma frase por um momento. Quem é o Fak? Conte-me. Embora você tenha derrotado meu gigante de lava, isso não significa que você pode me derrotar. Se você continuar a agir como uma pessoa misteriosa, vou torturá-lo até a morte. Depois que Domenech disse isso, ele começou a cantar um feitiço complicado enquanto agitava sua varinha. Ruídos estrondosos soaram imediatamente. Uma cena aterrorizante apareceu. Quando a lava deste pequeno mundo retumbou, gigantes de lava foram criados um após o outro. Enquanto rugiam, chamas laranja aquecidas apareceram em seus corpos, e eles caminharam em direção à única montanha neste espaço. Logo, 20 gigantes de lava cercaram a todos. A esperança que todos tiveram depois de ver o poder desse homem de meia-idade e cabelo azul instantaneamente desapareceu. Dentro de uma anomalia do Sol, seu criador seria um deus. Matar todos esses gigantes de lava era impossível. Quem sou eu? O homem de meia-idade e de cabelos azuis olhou para Domenech com um olhar frio. Enquanto uma aura dominante inigualável apareceu em seu corpo, uma sensação de honra e nobreza encheu o mundo das chamas ardentes. Yasin não é inferior a ninguém. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 509. Imperador Yasin. Yasin não é inferior a ninguém. Depois que esse homem de meia-idade e cabelo azul disse isso, todos dentro do mundo das chamas ardentes sentiam como se suas cabeças tivessem sido esmagadas por algo. Suas mentes ficaram em branco, e um zumbido soou. Todo mundo sabia o que essa frase significava. Representava uma lenda. Uma lenda que foi única dentro de milhões de quilômetros do Império Zenith. Também representava um nome, uma honra, um homem e um império. Imperador Yasin. Esse homem de meia-idade e cabelo azul era o lendário e famoso criador do Império Zenith, Enlil Yasin, que passou do príncipe de um reino afiliado para o imperador de um império de nível 1. Fez sentiu como se algo martelasse seu coração, e seu coração começou a disparar. Este homem. Ele é realmente o Imperador Yasin. Isso é inacreditável. O rei não podia acreditar no que acabará de ouvir. Todos sabiam que o Imperador Yasin estava morrendo devido a todos os ferimentos que ele acumulou ao longo dos anos, e era apenas uma questão de tempo para ele passar. Os inimigos mortais de Zenith, incluindo os Spartaks e seus aliados, tentaram usar várias maneiras de checar esse rumor, e tinham certeza de que o Imperador Yasin estava em seus últimos dias. No entanto, por que o Imperador Yasin estava neste lugar? Ele deveria estar deitado em sua cama no Palácio Real de Zenith, em São Petersburgo. Ele é o Imperador Yasin. Aquele homem que aterrorizou uma dúzia de impérios em torno de Zenith e trouxe paz aos cidadãos de Zenith. Esta foi a primeira vez que o rei viu este lendário imperador. Mesmo que este imperador tenha feito uma aparição há 3 meses na cerimônia de abertura durante a competição entre os reinos afiliados, foi realmente rápido, e uma nuvem de energia dourada e espessa envolvia este imperador. Naquela época, Fei era apenas um guerreiro no pico das 6 estrelas, e não havia como ele enxergar através da energia. No entanto, ele ainda era capaz de sentir o quão poderoso era esse imperador. Ele sabia que não havia como lutar contra o imperador, até mesmo a menor quantidade de energia liberada pelo imperador fez com que Fei se sentisse como se houvesse uma montanha em seus ombros. Mesmo que Fei não visse o rosto do imperador, ele podia sentir a letargia. Ele sentiu que esse imperador era como um ancião muito doente que estava prestes a morrer. Mesmo que a energia desse imperador parecesse poderosa,
parecia menos animada, e esse fato era difícil de cobrir. Todos sabiam que esse imperador envelhecera. No entanto, a sensação deste homem de meia-idade de cabelo azul estava cheia de vitalidade e vivacidade. Parecia que esse homem estava no auge. Não havia nada de letárgico nele. Por um momento, ficou absolutamente silencioso no mundo das chamas ardentes. Você é Yasin? Impossível! Você está prestes a morrer. A devastação apareceu nos olhos verdes de Domenech, e seu corpo começou a tremer quando ele gritou: Você recebeu um ferimento naquela época. Como você pôde se recuperar tão rápido? Cerca de 20 anos? Você se recuperou em cerca de 20 anos? Até mesmo o imperador Juninho afirmou que seus ferimentos não poderiam ser curados. Você é falso. Falso. O que Domenech disse deu muita informação. O imperador Juninho foi o último imperador do Império Leão de nível 6, e ele era um poderoso senhor da classe Sol. O Império Leão era um poderoso império que ficava a mais de 1 milhão de quilômetros de distância de Zenith, e a rápida ascensão de Zenith devido a Yasin fez muitas pessoas acreditarem que se tornaria a maior ameaça ao Império Leão. No entanto, desde que o imperador Yasin, misterioso, caiu de onde estava, o Império Zenith também enfraqueceu rapidamente. Portanto, o Império Leão ainda era a força dominante dentro de 4 milhões de quilômetros deles, e não foi desafiado. Muitas pessoas sentiram pena do Imperador Yasin e seus Zenith sentiram a sorte do Império Leão. No entanto, a partir do que Domenech, o mago número 1 do Império Leão, dissera, parecia que o Império Leão estava ligado à queda do Imperador Yasin. A raiva apareceu rapidamente no rosto do homem de meia-idade de cabelos azuis, mas ele logo se acalmou. Ele riu e respondeu: esse golpe quase me matou. Agora pensando de novo, parece um pouco inacreditável. Quem saberia que Juninho, o imperador de um império de nível 6 e um lorde de classe Sol, abandonaria sua honra e atacaria furtivamente um guerreiro da lua cheia de nível inferior? Como sua voz estava cheia de confiança e dominação, ele continuou: mesmo que você e Juninho tenham planejado todos os detalhes e fossem cruéis, você não puderam me matar na hora. Ha ha ha! Eu fugi. Daquele dia em diante, vocês deveriam esperar o que aconteceria hoje. Eu te disse a todos que iria estar de volta. Depois que ele disse isso, algumas mudanças começaram a aparecer neste homem de meia-idade de cabelos azuis. Tudo sobre ele começou a mudar, incluindo suas características faciais, altura, cor da pele, cor do cabelo e temperamento. Em apenas alguns segundos, ele se transformou em uma pessoa completamente diferente. Agora, Fei acreditava que esse homem era o gênio, o Imperador Yasin. Após a transformação, ele tinha longos cabelos loiros que tremulavam ao vento. Parecia uma nuvem de fogo, mas parecia ter a textura do metal. Acrescentando à sua figura muscular, e ele parecia um deus invencível. Havia uma presença real natural ao redor dele que era difícil de copiar, e ele fez todos sentirem vontade de se ajoelhar e adorá-lo, mesmo que ele não liberasse sua energia de guerreiro. Como o sol, sua presença dominou a de todos. Fei teve uma ilusão, ele sentiu que se um Deus real estivesse ao lado desse homem, o Deus não seria capaz de roubar seu brilho. Fei teve que admitir que só um homem como este poderia coincidir com a imagem que ele criou em sua cabeça depois de ouvir todas as lendas e histórias sobre ele. Você! Impossível! É realmente você! Você voltou! Embora Domenech fosse um senhor da classe Sol e um deus na mente de guerreiros comuns, ele ficou tão chocado com o que estava acontecendo que perdeu seu temperamento e não podia nem mesmo colocar uma sentença juntos. Como um garoto assustado, ele repetia a mesma coisa repetidas várias vezes. Depois que o imperador Yasin revelou sua verdadeira identidade, Domenech finalmente teve certeza de que o homem que estava em pé na frente dele era o mesmo Yasin que lhe trouxe todos os pesadelos 26 anos atrás. Você está aqui por mim. Ah! Eu sei.
As notícias sobre como a arma de combate nível Deus Roda de Fogo Solar vai aparecer no túmulo das armas de combate na região do nível 36. Você passou esta notícia para mim. Você me seduziu usando essa notícia falsa e quer me matar aqui. Domenech finalmente percebeu alguma coisa e gritou de medo. Como um lorde da classe Sol, não havia muito que pudesse atrair sua atenção no Palácio Mítico, e não havia muito que pudesse fazê-lo viajar mais de 1 milhão de quilômetros e partir em uma aventura. Não muito tempo atrás, ele sem querer ouviu a notícia de que a arma de combate elementar do fogo nível Deus Roda de Fogo Solar poderia aparecer na região central do Palácio Mítico. Para um poderoso cultivador elementar de fogo como ele que não tinha uma arma de combate apropriada, essa era uma oportunidade rara. Portanto, ele veio para o Palácio Mítico sozinho e não informou a família real do Império Leão. Ele achava que poderia facilmente obter a roda de fogo solar como um lorde da classe Sol, mas ele não esperava que a notícia fosse uma isca mortal projetada apenas para ele. Isso está certo. Como se estivesse conversando com um velho amigo, o imperador Yasin sorriu e explicou: suas ações não me decepcionaram. Você era tão estúpido 26 anos atrás, e você ainda é estúpido agora. Claro, esperei pela sua estupidez, sua ganância não mudou também. Bem, na verdade ficou mais fora de controle. Uma notícia falsa que a maioria das pessoas ignoraria o atraiu para cá para morrer. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.